Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sociedade Pura. Eu sou o professor Evaristo Dalla e a convite da doutora Lia Monteiro estaremos conversando neste vídeo a respeito das implicações clínicas e jurídicas do aborto. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que sejas notificado sempre que se lançar um vídeo novo. Não saia daí! O aborto provocado é a interrupção intencional da gravidez, resultando na morte do nascente. É uma prática clandestina por excelência e carrega a marca da reprovação. Às vezes, pretende-se justificar o aborto como a única saída para situações angustiantes que uma gravidez não desejada pode trazer. No entanto, a pior angústia pode surgir após o procedimento do aborto. Nessa hora, o aborto pode deixar sérias consequências físicas e emocionais. Dentre elas podemos citar: primeiro, após um aborto, algumas mulheres podem desenvolver síndrome pós-aborto, que se caracteriza por alterações psicológicas que afetam diretamente a sua vida, como depressão, comportamentos autopunitivos, alcoolismo, sentimento de culpa, angústia, ansiedade, transtornos alimentares, etc. Segundo, peritonite. Existe uma membrana que recobre a parte interna do abdômen e que também recobre a maior parte dos órgãos internos do nosso corpo. Essa membrana se chama peritônio. Durante o aborto, durante a cirurgia que vai levar à remoção do feto, os instrumentos cirúrgicos, ao entrarem em contato com essa membrana, causam inflamação. Essa inflamação é que é chamada de peritonite. Ou então, como o aborto geralmente é feito em locais clandestinos, esse procedimento pode levar à infecção interna, e essa infecção leva à inflamação do peritônio. Nesse momento, a paciente tem peritonite, que é uma condição grave que pode agravar com a disseminação da infecção e levar à morte da paciente. Terceiro, perfuração uterina. Em dado momento do desenvolvimento embrionário, o zigoto, que é o resultado da união do ovócito e o espermatozoide, ele vai precisar se fixar na parede do útero. Esse processo se chama nidação, pois é no útero onde o bebê se desenvolve. Durante o aborto, o bebê precisa ser arrancado da parede do útero, e esse processo pode levar à perfuração uterina, e isso coloca muito em causa a vida reprodutora da mulher. Quarto, retenção de restos da placenta seguida de infecção. Quando uma mulher fica grávida, ela cria um órgão que não existia nela quando ela não estava grávida. Esse órgão se chama placenta. É por intermédio dessa placenta que o bebê é nutrido. Só que, quando o bebê é expulso do corpo da mulher, essa placenta sai junto. Durante o aborto, o bebê, ao ser retirado, é possível que fique no corpo da mulher restos de placenta. E estes restos de placenta podem putrificar, podem ficar podres no corpo da mulher e causar infecção. Isso acontece muito nos abortos por serem procedimentos feitos de maneira clandestina, geralmente por pessoas sem grandes habilidades médicas cirúrgicas para fazer a completa remoção dos restos da placenta. Quinto, inflamação das trompas de falópio. Durante o procedimento do aborto, os instrumentos cirúrgicos podem atingir as trompas de falópio causando inflamação. Ou então, resultado de um procedimento mal feito, pode haver infecção que também pode inflamar as trompas de falópio. Lembra uma coisinha? Essas trompas de falópio também são chamadas de tubas uterinas. E elas são importantes porque é nelas onde o espermatozoide se encontra com o ovócito, resultando então na fecundação. Se essas tubas uterinas estiverem inflamadas, vai acontecer a impossibilidade de se ter a fecundação e a mulher fica estéril. Daí a importância das tubas uterinas. Sexto, infecção. Em função do aborto ser realizado quase sempre em locais clandestinos, esses locais, boa parte das vezes, não apresentam boas condições de assépsia e antissépsia. Ou seja, na maioria das vezes,
as condições que esses locais têm para desinfectar os materiais cirúrgicos que vão ser utilizados no procedimento são precárias. Como o aborto ele é sempre um procedimento invasivo, aumentam as possibilidades de a mulher desencadear um quadro infeccioso, seja por tétano ou qualquer uma outra infecção mais ou menos grave. Sétimo, infertilidade. Durante o aborto, estruturas importantes para a fecundação e desenvolvimento embrionário ficam muito expostos aos materiais cirúrgicos utilizados no processo. Essas estruturas são ovários, tubas uterinas, útero. Qualquer dano numa dessas estruturas já é suficiente para inviabilizar as próximas gestações. Adicionam-se ainda nesta lista os riscos que podem ocorrer nas próximas gestações, como os riscos de prematuridade, riscos de gravidez ectópica, que é quando o feto desenvolve fora do útero, riscos de aborto espontâneos e etc. Por acaso a sua parceira está grávida e vocês se encontram com essa época de quarentena, crise econômica, numa situação difícil, estão a pensar no aborto como uma possível solução para esse problema? Mas vocês sabem quais são as implicações legais do aborto em Angola? Por acaso você conhece uma amiga que foi forçada pelo parceiro a abortar e está naquela: qual será o tratamento legal dado a quem comete o aborto nesses termos em Angola? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se ainda não subscreveu o canal Biodala, gostava de convidá-la a subscrever. Subscreve o canal Biodala, deixa o teu gosto nesse vídeo, deixa a tua opinião nos comentários e partilha esse vídeo nas tuas redes sociais. Vou continuar do outro lado e vamos começar com a primeira questão. O aborto é tido como uma prática criminosa na realidade angolana e por isso proibida. No que concerne ao conceito de aborto, no ponto de vista criminal, entende-se por aborto a interrupção propositada ou a interrupção voluntária da gravidez. Esse comportamento, que pode ser praticado por qualquer tipo de meio, desde agressões, administração de medicamentos, tem em vista pôr em causa a vida da criança ou a vida em formação, o feto, e juridicamente a esse feto ou essa vida em formação é designada por nascituro. É de acrescer ainda que a norma que criminaliza o aborto determina que só há responsabilização criminal caso o aborto seja aborto propositado, o que quer dizer que se excluem daqui os abortos espontâneos e que não dependam da vontade da pessoa. Suponhamos que uma mulher está grávida, acaba por cair e aborta. Embora o aborto seja uma prática criminosa, pelo facto de não ser um facto ou um fenômeno que aconteceu por conta da sua vontade, pelo facto da sua vontade não ser determinante para a ocorrência do aborto, então aqui exclui-se a ilicitude do ato, ou seja, o facto deixa de ser punível. Por outro lado, importa referir que com a norma do aborto, ou com a criminalização do aborto, o Estado angolano tem em vista a proteção do direito à vida. Na realidade angolana, ou na ordem jurídica angolana, a vida é protegida a partir da concessão. E aquele que viola esse direito sofre as respectivas sanções. E o período do aborto começa a ser considerado aborto a partir do momento em que a mulher engravida, se dá a anidação, o óvulo fica estacionado no útero até o início do parto. Ou seja, se nesse período a mulher decidir abortar, for empurrada por um terceiro, cair e abortar, aí a pessoa que comete essa infração é responsabilizada pelo crime de aborto. E um aspecto que importa ser realçado aqui é que na realidade angolana não existem exceções para a prática do aborto. Na realidade portuguesa se admite nas primeiras 10 semanas a prática do aborto livre sem qualquer explicação. Nas circunstâncias em que a vida da mulher é posta em risco, há lugar ao aborto lícito desde que a mulher ou os seus representantes legais consintam, mas na realidade angolana não existe qualquer tipo de exceção para o aborto. Eu lhe pergunto, será essa uma norma justa? E você pode estar a perguntar, mas o caso dos médicos, suponhamos que uma mulher tenta aborto em casa e ela vai para o hospital. Os médicos têm ou não direito de fazer a raspagem?
Nessa circunstância, trata-se de um facto completamente diferente, não tido como um aborto, mas como uma intervenção médica com vista a salvar a vida da mulher. O que quer dizer que o médico ou enfermeiro dessa instituição não será responsabilizado pela prática ou crime do aborto. Quanto ao meio de cometimento do aborto, a forma de cometimento do aborto, para que haja lugar à responsabilização criminal pela prática do aborto, não se estabelece qualquer forma específica. Existem determinados crimes em que a lei exige uma forma específica ou qualidades específicas para aquele que comete o crime, que é, por exemplo, o crime de infanticídio, quando a mãe mata o filho, né? Só há lugar a crime de infanticídio caso esse crime seja praticado pela mãe e o legislador determina condições específicas. No crime de aborto, qualquer um que comete é considerado agente do crime, independentemente do meio. Se ele optar por agredir a mulher e causar o aborto, ministrar medicamento, independentemente do meio, se o dolo do agente, se a vontade do agente, se o propósito for cometer o crime de aborto, então há lugar à responsabilização criminal. Outra nota que precisamos ter atenção é que o aborto pode ser tanto consentido como não consentido. E quanto às consequências, caso o aborto seja um aborto não consentido, em que uma mulher é forçada a abortar, é agredida e acaba por abortar, há lugar a uma pena de prisão maior de 2 a 8 anos. Aquele que decide empurrar uma mulher para causar o aborto, para interromper a gravidez, que ministra a medicação ou que utiliza qualquer outro meio para voluntariamente fazer alguém abortar, pode, por conta desse crime, ser condenado a uma pena de 2 a 8 anos de prisão maior. Quanto aos casos de aborto consentido, em que a mulher quer abortar, procura um médico, um enfermeiro ou qualquer outro especialista, enfermeiro ou não, para que a pessoa auxilie a praticar o aborto, né? Nessas circunstâncias, quer a mulher, quer aquele que auxilia ou que dá lugar ao exercício prático do aborto, comete esse crime, podem ser condenados a uma pena que pode variar de 2 a 8 anos e, claro, competirá ao juiz decidir qual a pena aplicável nessa circunstância. E suponhamos que uma mulher está no hospital e o médico a ama e descobre que ela está grávida e decide abortar, fazer a mulher abortar. Tudo é possível nessa realidade, né? No nosso mundo hoje em dia. Caso o médico, enfermeiro ou qualquer ente ligado à saúde, no exercício das suas funções, abortar uma mulher, voluntariamente decidir cometer o crime de aborto sem o consentimento da mulher, ele pode igualmente ser condenado a uma pena de 2 a 8 anos de prisão. E por conta do próprio estatuto de médico ou de enfermeiro, a pena vir a ser agravada em função das circunstâncias em que o crime for cometido. Uma nota que deve ser tida em consideração é que alguém pode fazer uma mulher abortar e não ser condenada a crime de aborto, que é, por exemplo, as circunstâncias de eu não sei que uma mulher está grávida, ela me deve um dinheiro e dou uma de mais agressiva, a encontro na rua, empurro, dou umas bofas, ela cai e ela acaba por abortar. Eu, na verdade, tenho como intenção, meu propósito é lhe dar uns murros por causa da dívida e a mulher acaba por abortar. Aqui nesse caso tem-se em conta sempre o dolo do agente. O que é que ela queria de facto? Não, ela queria apenas agredir a mulher por conta da dívida. Então vai ser responsabilizada pelo crime de ofensa à integridade física e não pelo crime de aborto. Ou seja, o dolo é sempre muito importante. Saber se era a vontade, qual era a vontade. Se era de cometer outro crime, então ela será responsabilizada por esse crime. Como disse no início, tem-se levantado várias posições em torno do aborto e alguns grupos feministas têm entendido que a criminalização do aborto, a falta de situações excepcionais em que o aborto devia ser admitido, é uma forma de violação do direito à liberdade. Elas entendem que nos casos em que as mulheres foram violadas, em que elas não se sentem capazes de criar o filho, de educar, em casos de incestos e outras situações, se devia admitir a liberdade, né,
da realização da prática do aborto, porque a sua proibição é uma forma de violação do direito à liberdade reconhecido na Constituição e, como sabemos, o direito à liberdade tem como conteúdo reconhecer aos indivíduos a faculdade de regularem as suas vidas, de criarem as próprias ideologias e, claro, respeitando sempre a lei. Qual é a tua opinião sobre isso? Importa ainda dizer que foi realizado há alguns anos, né, em 2016, 2017, 2018, um anteprojeto para o novo Código Penal que ainda não está em vigor, que já admite a possibilidade do exercício ou da prática do aborto sem haver lugar à responsabilidade criminal. Que é, por exemplo, o caso em que uma menor é estuprada e acaba por engravidar, se reconhece a possibilidade de livremente as mulheres até 10 semanas realizarem o aborto sem precisar dar qualquer tipo de explicação, a possibilidade da realização do aborto depois das 12 semanas, caso o feto se mostre inviável, a possibilidade do aborto caso o filho ponha em causa a vida da mãe, existe a possibilidade da mãe morrer, caso essa gravidez continue, né? Já existem essas exceções. E qual é a tua opinião sobre esse projeto de lei? Por último, importa referir que para que alguém seja responsabilizado criminalmente pela prática do aborto, basta que o Ministério Público, as instituições judiciais tomem conhecimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal da Lia Monteiro, que é o Sociedade Pura com Lia Monteiro. Se inscreva também no meu canal, que é o Biodala. Deixe like nos dois canais. Além de se inscrever, ative o sininho para que sejas notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. Tchau!